Fala Vitrais, estamos começando mais um Vitral Podcast. Meu nome é Bruno Santana. Sou o Madison Barreto. A gente tá aqui hoje com uma pessoa muito legal. A gente vai falar sobre um tema que a gente ama, né? Que é a cultura e como o cristão pode atuar na cultura por aí. A gente tá aqui hoje com a Alexandra Gervais. Gervásio. Nome de gente chique, né? A gente não sabe nem falar. Mas daqui a pouco a gente vai apresentar ela, vai conversar com ela. Mas antes, alguns recados aqui vitralísticos, que é, você pode ser um vitralista, você pode apoiar a gente sendo vitralista, fazendo parte da nossa comunidade. Uma grande razão para você fazer isso é que nós vamos estar na FEFIC. Dos dias 17 a 20 de julho em São Paulo. A gente vai estar uma semana lá gravando conteúdo para vocês na feira. E a gente vai gravar com umas outras pessoas também em outros dias além da feira. Então assim, apoia o nosso trabalho, porque tudo muito caro, né? É difícil viajar dessa forma e principalmente com todos os equipamentos e tal, vai ser complexo, mas a gente faz isso porque a gente acredita muito que vai ser enriquecedor para vocês que estão ouvindo. Então é isso, faça parte e os recados, o resto a gente deixa para o final. Importante também você apoiar as nossas redes, né, nossos canais. Isso, então se engaje. Se inscreva aí no nosso canal no YouTube, no Spotify. Você pode se inscrever lá na nossa feed do Spotify, avaliar a gente no Spotify, deixar comentário, like aí, né, tanto elogio, no YouTube, xingamento, tudo sim, pode. Sim, quanto nas redes sociais, né, no Instagram, a gente sempre posta cortes das conversas. Chegamos a 2000, hein? Chegamos a 2000 Passamos no Instagram. De 2000, tá? Acho que 2100 já. Olha que doideira. Estamos caminhando gigante, tá? Estamos caminhando para 2000 também aqui no YouTube, tá? Isso. Já em 1000, se inscreve aí agora, nesse momento. Você tá no Spotify, vai lá no nosso YouTube, se inscreve lá, por favor. Sim. E se inscreva no Spotify lá também. A gente tem uns 600 inscritos no Spotify. Legal. Enfim, e compartilhe, né, essas conversas. Quando você manda para alguém que pode se interessar por esse assunto, também contribui bastante para os algoritmos entenderem que é um conteúdo relevante, né? Deixa like, tá? Isso ajuda muito a espalhar mais conteúdo. E vamos apresentar aqui a Alexandra Gervásio. A gente se conheceu tem talvez aí uns 8, 9 meses, através da Associação Etnos e sua ação no Conselho de Cultura, né? De lá para cá a gente tem movido muitos pauzinhos assim na cultura de BH, né? A Lê também veio no Vitral na Cidade. Quem não viu esse episódio ainda, né? São 3 episódios que a gente produziu no Vitral na Cidade. Tem uma roda de samba, tem uma palestra do Rodolfo Amorim e uma roda de conversa sobre cristão e a cultura brasileira. E a Lê estava lá também. Enfim, prazer te ter aqui, né? E se apresente para quem ainda não te conhece. Obrigada pelo convite, fiquei muito surpresa e agradecida. E sou Alexandra Gervásio da Silva. Estou, assim, nessa parte da arte desde os meus 7 anos. Uau! Tenho... vou falar a idade, né? Acho que é legal. Tem gente que não gosta, mas tá tudo bem. Tenho hoje 49 anos de idade. Então, tem, assim, 42 anos que eu atuo. Quando eu fui para a igreja, eu tinha 7 anos. Então, desde bem pequenininha, eu cantava. Sempre fui muito envolvida com a parte da arte. Sempre me moveu. Minha professora de primeiro ano foi a que me apresentou o balé. Ela me apresentou eu lembro dela, Marta Maria Rocha, minha primeira professora que me apresentou o balé clássico e me fez apaixonar. E depois disso eu nunca mais larguei a dança. Comecei pela dança, mas como eu estava dentro de uma igreja mais tradicional, então fui nos outros caminhos, busquei outros caminhos para não deixar. Então fui para o canto. Então eu ficava cantando o dia inteiro. Aí meu irmão, na época, tinha um poder aquisitivo mais, né? Assim, um melhor. Então ele investiu em mim. Porém, aí por algumas situações, aí acabou que a gente não gravou. Mas assim, não desisti, a gente continuava cantando. E minha vida foi sempre essa. Fazia musicais, não sei se vocês lembram, Louvores da Garotada. Eu
construí o livro, que era o Salt, eu vesti, sempre foi assim, sempre fui muito proativa, desenvolvia musicais dentro da igreja, todas as minhas peças tinham efeitos especiais, era o Moisés que eu puxava o cesto com corda invisível, e sim, sempre tentava fazer algo para impactar. E sempre a arte me movimentava, sempre eu tive isso sempre me impulsionou, sempre me chamou a atenção. E fui crescendo, né, me envolvi, fui presidente de jovens, casei, tive meus filhos, meu ex-esposo, né, hoje não está comigo, mas também envolviu também com arte. Meu filho fazia arte comigo desde o meu ventre, né? Ambos faziam arte comigo desde o meu ventre. Meu filho fez peças comigo, teatrais, desde o ventre até hoje. Ele é artista também. Ele é artista, ele é dançarino, cantor, faz musicais, atua. Ele também é um artista completo. Veio também pelos meus passos, só que hoje ele é maior ainda. Eu acho muito legal o trabalho dele. E a Alexandra, assim, amadureceu, né? Foram muitas situações complexas na vida, né? Passei pelo divórcio, passei por situações que me deixaram, que me fecharam, né? Por um tempo eu me calei, né? O Senhor me pediu a minha voz, eu parei de cantar. Nesse período que eu parei de cantar, eu fiquei mais de 8 anos, e quando o Senhor me pediu a voz, foi um tempo, para mim foi muito difícil, porque era o que eu fazia, e fazia com muito amor, e fazia com maestria. Porém, aí, quando o Senhor pediu minha voz, e ele realmente trancou, eu não cantei mais. Porém, o Senhor me deu uma outra coisa que foram os musicais. E aí eu comecei a escrever. E aí eu passei a escrever musicais e para o meu espanto, todos os musicais que o Senhor me deu foram coisas magníficas que eu nunca imaginei que fossem coisas tão especiais. E assim, o que eu tenho aprendido nesses meus anos, né, caminhando com o Senhor, é que Ele tem propósito em todas as situações, né, e Ele tem cuidado, né. Basicamente, minha vida é a história de todo cristão, né, que o Senhor Ele cuida de todos os detalhes, mas tem as minhas particularidades, e nessas particularidades eu percebo que eu não posso deixar o Senhor em nenhum momento, né? Ontem mesmo houve uma situação comigo na escola, que eu falei com as meninas, tá vendo? Não pode, a gente não pode largar, né? A gente não pode largar, porque uma delas falou assim comigo, sabe, Ali, às vezes parece que a gente ser cristão não faz efeito. E eu falei para elas assim, pensa, a gente não consegue ver, mas imagina, no mundo espiritual, o que é uma oração de uma professora, quando no mundo espiritual a gente fala que Deus abençoe você, sabe? No mundo espiritual, a gente não consegue ver quando a gente fala para aquela criança que Deus te acompanhe. No mundo espiritual, a gente não consegue ver quando a gente fala, olha, eu estou orando por você, ou quando a gente entra na sala e ora por eles. A gente não consegue ver essa dimensão, mas a gente sabe que algo acontece ali, né? Então, a gente não pode desistir. Então, e trazendo isso agora, né, para dentro da nossa área... Só contextualizando que você é professora também, pedagoga, né? Sou. Assim, você não falou isso do seu currículo. Isso também, sou professora, né? E sou professora desde os 19. Né? Eu leciono desde os 19 anos, e isso começou também dentro da igreja. Então, a minha vida, tudo que eu sou hoje, veio desse meu relacionamento com Cristo. Eu acho que
nós que somos cristãos, nós temos o maior privilégio e que às vezes nós não valorizamos, porque nós temos todo o potencial de sermos a maior, vamos dizer assim, levar a sociedade para os altos lugares, porque nós temos a fórmula, a melhor fórmula, porque dentro da igreja nós somos totalmente capacitados da melhor forma possível para os tratos. Na igreja, nós somos capacitados na educação, no cuidado com o outro, sabe? Isso, porque eu percebo quando eu vejo os meus alunos, sabe? O que eles não têm, o que é aquilo que a gente tem quando a gente é cuidado lá na escola dominical, sabe? Quando a gente é cuidado ali dentro daquele clubinho, daquele organismo em família, entre os irmãos, quando nós estamos ali. Essas questões, lá fora as pessoas não têm. Quando os jovens estão entre os seus pares, quando saem para os encontros, quando tem aqueles congressos, os jovens lá fora não têm essas coisas, sabe? E os adolescentes não têm, as crianças não têm isso. E eu percebo que a igreja nem valoriza isso, sabe? Nós temos tantas coisas boas, né? E antes de entrar na parte da cultura em si, eu como professora, como pedagoga, eu percebo que, nossa, a igreja é o melhor lugar para estar. Por mais que hoje, né, se bombardeia, se diz, né, que querem retirar de todas as formas esse lugar e menosprezar, né? Mas ainda é o melhor lugar para se estar, né? Vocês que são jovens aí vão criar seus filhos, podem ter certeza, não errem, porque ainda é o melhor lugar para se estar. Basicamente é essa a minha vida. Aí eu tenho 2 filhos, um de 29 e a Bruna de 26. A Bruna tá lá assim agora. Ah! E ela é a ciumenta. Mas é isso, basicamente isso. Nossa, muita coisa para perguntar agora. Legal demais, Alexandra. Então, eu fiquei pensando assim, principalmente nessa última coisa que você falou, que é muito legal, assim, da igreja, né? Como que a igreja é realmente um lugar onde tá cheio de gente boa, né? E realmente a igreja treina, principalmente artistas, né? Treina artista, treina comunicadores, né, o tempo todo, porque a gente tá lá fazendo isso todo dia e com uma motivação muito clara, né? Então a gente tá servindo alguém muito maior, e a motivação de ter excelência, né, é muito grande, né? Mas eu vejo que às vezes essa ponte não acontece, né? Assim, pelo menos a minha impressão, que essas pessoas que estão dentro da igreja, né, com esses valores sendo formados em si, às vezes não saem de lá para influenciar a sociedade, né? Servir com isso, né? Aí que eu acho que entra essa questão da cultura, né? Que a gente estava falando, e da sua atuação, do Madison também, da nossa atuação, né? Na cultura. Como é que veio? Já tinha isso na sua cabeça, assim, desde sempre? Não, Uhum. não me imaginava. Não. Sempre fui muito... Eu sempre fui muito tímida, extremamente tímida. Sim, sempre. Eu tinha vergonha de tudo. Eu tinha vergonha de sorrir, tinha vergonha de conversar, tinha vergonha de... Eu cantava, mas assim, era só cantar. Uhum. E era assim, tá? Era cantar de cabeça baixa, cantava de olho fechado. Uhum. E era difícil, mas eu cantava. E assim, nunca me imaginava estar... em lugares, falando para as pessoas, mas sempre era onde o Senhor me colocava. E o convite para estar hoje como conselheira de cultura, né, que é a minha atuação também, e o que ocorreu? Atuando como diretora de artes na igreja, pastor foi procurado e foi perguntado se havia alguém para ser indicado dentro da igreja para ser candidato a uma das cadeiras de conselheiro de cultura dentro da cultura de BH. Ele deu o meu nome, eu passei pelo processo, né, da eleição e ganhei. E entrei para o Conselho de Cultura de Belo Horizonte e estou, né, é um mandato de 2 anos, esse ano vence.
Mas, assim, fiquei admirada pelo processo e como é importante, tanto que eu estou, né, lutando aí para a gente conseguir mais cadeiras, que eu acho, nossa, eu estou impressionada pelo poder que nós temos nas mãos e nós não sabíamos, né? Não sabíamos. E já explica aí, né, o que é o Conselho de... A maioria das pessoas não sabe nem que existe Conselho de Cultura. Né? Você mesmo até tá lá dentro, você não sabia que existia. Nem sabia, né? Eu descobri que existe Conselho de Cultura tem 6 meses, né? E foi assim, conversa com um cara que é administrador de uma clínica de psicólogos. Pois Por é. acaso. A gente tava falando, ele, não, porque eu vi tal coisa. É mesmo? Aí que eu joguei no Google na hora, assim, aí eu, então tem isso. Aí eu fui procurar saber quem são as pessoas, entendeu? Então a maioria das pessoas não sabem que existe isso. Não sabem. E olha que você tá pensando nisso o tempo todo, né? Cultura, fazendo e tal. Área cultural há mais de 10 anos, né? Então, imagine quem não é da área cultural, né? Não tem noção, né? Não tem mesmo. E por mais que fale assim, é algo que é divulgado, né? Nós temos os centros culturais, que é um braço, né, do Conselho de Cultura, que é uma das conquistas, mas Toda cidade no Brasil tem um Conselho de Cultura? Toda cidade tem conselho. Até uma de interior? Todas. Todas têm? Todas têm Conselho de Cultura. Não só o Conselho de Cultura, o Conselho de Gastronomia, Conselho de alimentação escolar, tem conselhos Conselho assim, da Juventude, Conselho de Segurança Pública. Sim, né? Assim como o Conselho Tutelar, que é o mais conhecido, né? Então, e dentro desse Conselho de Cultura, nós somos a sociedade civil, né? Que representamos aí o povão, estamos lá, somos ouvidos, temos oportunidade de falar. Eu faço parte hoje do GT, que é o grupo de trabalho, estou hoje com um plano de 10 anos, né, que é um plano que estuda como será os 10 anos da cultura de Belo Horizonte. Nós estamos fazendo um estudo sobre como será a cultura dentro de Belo Horizonte daqui aos 10 anos. Então, esse grupo estuda todas as leis que estarão dentro da cultura durante 10 anos. Então, olha a potência disso, né? Então, passa por nós, depois, né? Depois nós avaliamos as leis que estão lá, tudo que está lá, levamos de volta para o Comuc, aí depois eles avaliam, depois a gente manda para a Câmara, manda para os vereadores, vai para a eleição, né, eles vão aprovar ou não, mas passa por nós primeiro. Então, assim, é algo que eu acho muito interessante, é algo que eu acho muito especial e muito potente. E as pessoas não sabem. E nós precisamos estar cientes disso para fazer valer o nosso direito. Sim. E como cristãos, melhor ainda, precisamos mais ainda, né? Que às vezes nós só falamos mal, nós só reclamamos, nós só falamos que não concordamos, mas não queremos estar nesses lugares, né? E aí abro um parênteses para falar sobre a necessidade de nós buscarmos realmente estarmos em todos os lugares, a começar de falarmos que precisamos formar todas as especialidades, né? Precisamos sim estar na medicina, principalmente na pedagogia, né? O pessoal fala muito aí que não quer mais saber da faculdade, então deixa a faculdade ser tomada. Por quem? Quem que vai tomar as faculdades? Todo um pensamento não cristão, né? Se a gente não tiver lá também, né, contribuindo de alguma forma. E nós vamos ser dominados por quem? E aí tá tudo bem? Eu não consigo entender, sabe? Esse tipo de pensamento. Tá tudo bem? E aí eu vou cruzar os braços, eu não vou estar aqui. Né, eu creio que daqui uns 20 anos, né, se eu estiver, mas eu vou estar na minha casa, tranquila, no meu sítio, no meu ateliê, fazendo as minhas peças, coisa boa. Tranquila, mas vocês, né, vão estar aí fazendo muitas coisas ainda. E como vai estar esse mundo? Então, assim, eu não consigo conceber essa ideia da igreja se fechar, sabe, dentro de si e achar que tá tudo bem.
E esse é o chamado. Nós não somos eclesia, não é esse o chamado para fora? Não é isso que Cristo determinou? Não é essa a nossa função? De ir, né, fazer discípulo? Se é ir, eu não entendo qual é essa finalidade desse verbo ir. E aonde, né? Tá indo aonde? E de que jeito também, né? Tá se preparando para ir, né? Né? Sim. Muito legal você falou sobre essa questão das áreas, né? Tem que preparar realmente todas essas pessoas para todas essas áreas. Mas as pessoas não pensam assim, como que a gente está preparando os artistas, por exemplo, né? A igreja, como que a igreja está preparando os artistas, como que a igreja está preparando um agente cultural mesmo, né? Uma pessoa que influencia e que é uma das coisas mais influentes que existe em de tudo isso que a gente falou, né? A cultura é uma das coisas mais influentes, né? O artista é geralmente onde é quem chega mais longe, né? Mais fácil, assim, uma música, uma peça e tal, chega mais fácil, chega ao coração das pessoas também mais fácil, né? Então, é urgente também, né? Uma área muito urgente. E aí nós temos a Etnos, né? Que vem aí um novo desafio, mais novo desafio que o Senhor nos deu, que é essa associação, que nós temos essa visão de que nós precisamos ir. E esse ir, como você disse, ir como? Nós sabemos que o cristão, ele nem tem todos os meios, nem sabe como, assim como nós não sabemos que existe um conselho de cultura, nós não sabíamos também que nós poderíamos ter acesso a verbas, né? A produção. Aí já entra outra questão, que é tirar o artista cristão de dentro da igreja, que também é um grande tabu, né? A gente fala todo dia disso aqui, então fica à vontade. Uma grande questão, né? Eu acho que a questão, até que nós começamos a falar ontem, né, do cristão entender o que é primeiramente cultura. É difícil, né? Essa palavra cultura sempre é vista de uma forma tão pejorativa e tão maligna ainda, né? E a gente precisa perceber que cultura é tudo, né? Nós somos cultura, a cultura é a nossa identidade, né? É o nosso DNA. E ela não é maligna. Eu não consigo ver esse nosso Deus. Gente, não sei como vocês imaginam o céu, né? Mas eu imagino o céu. Você já imaginou aquela passagem dos santos, santos, santos? Quando falam que os anjos estão diante do Senhor dia a dia, falando santos, santos, santos. Eu imagino assim, que cada dia é um ritmo diferente, sabe? Cada dia é um som diferente. Aleluia. Aí sim. É disso que eu tô falando. Não tem, sabe? É o anjo chegando lá e não o trem, sabe? Só todo dia, não. Não vai. Só na pinha. Só na pinha, né? Okay, todo mundo voando. Imagina, esse monte de cores. Sim. Olha os pássaros. Olha a nossa natureza. Você acha que esse Deus que criou tudo, sabe, essas texturas, esses sons, sabe, esses volumes, ele vai ser capaz, ele está lá no céu hoje, você acha que os anjos, eles estão prostrados lá fazendo esse santo, meu amigo, que limitação, vamos tocar esse santo aí, vamos colocar um bom swing nesse negócio aí, porque o negócio é tremendo. Pega o pandeiro, sabe? Pega a cuíca. E pega muitas outras coisas mais, sabe? Sim. Então, assim, a gente precisa entender que o nosso Deus, ele é maravilhoso, sabe? E essa cultura, isso é o DNA de Deus. Essa beleza, esse poder, essa potências e multiformas, isso é Deus, né? Possibilidades, multipossibilidades. Isso é o que Deus é. Então, não tem como eu colocar isso dentro da caixinha. E nós precisamos entender
que isso faz parte da nossa vida como cristãos. E nós precisamos estar nesses lugares. E como é que eu vejo que nós precisamos estar? Quando Deus colocou, eu fui para participar, na verdade, no dia 22 de setembro do ano passado. Fui para participar dessa reunião, que dentro do Comuc, o Mauro, um dos nossos colegas, ele estava com uma vontade de fazer uma associação de artistas cristãos. E o Mauro nos chamou, juntou uma galerinha, então assim, vamos para lá? Nós fomos para Getsemane e nesse dia conversamos, fundamos nesse dia, lá na Getsemane, a associação. Conversamos, então vamos abrir hoje. E dali começou a associação. Fomos conversando, ali elegeu o presidente, o vice-presidente, secretário, fomos conversando, secretário de tesoureiro. Porém, os meses foram passando, o presidente viu que não dava conta de permanecer, e aí eles me chamaram, perguntaram se eu poderia assumir, eu assumi, estou como presidente hoje. E aí as coisas foram acontecendo, falei, então a gente vai andar assim, assim, assim. Porém, aí eu sempre quis mexer com essa parte, né? E sempre amei. Tudo está sendo muito novo para mim, mas está sendo um novo que é algo do meu coração, que é colocar os cristãos nesses lugares. E a Etnos, ela está com a proposta de buscar mesmo, ensinar os cristãos a buscar editais, sabe? A estar nesses lugares, fomentar, sabe, a arte cristã, capacitar, mostrar que há possibilidade de ir além, sabe? E estar fora, este sair mesmo, e ser eclesia de fato, né? E mostrar para o artista cristão que ele é artista e é cristão, e as duas coisas estão juntas, e não tem isso de não há como separar, não precisa, né? Porque eu canto para o mundo e louvo para Deus, né? Não tem isso, né? Isso. Né? Eu sou o que eu sou, integralmente, né? É o ser integral. Tem essa dicotomia do sagrado e profano, né? Eu tenho a arte que é do mundo, a arte secular, e tem a arte cristã, a arte gospel. Que geralmente é pra dentro da igreja. Pra dentro da igreja. É pro momento de culto, assim. Toda a produção artística cristã é pro momento do culto, né? E aí, se eu sou um cristão e sou artista e vou fazer algo que não seja pro culto, aí agora eu vou fazer algo que é do mundo. Fica sem lugar. Né? Então agora... Aí o Espírito Santo sai da sua vida aí ali, né? Sai, estranho, lá na igreja, faço minha arte, porque aí eu falo, não, é meu trabalho, então eu vou fazer isso daqui, porque é o meu trabalho, aí depois eu volto pra igreja, o Espírito Santo volta. Volta, né? Aí agora eu tenho a unção, que aí eu ministro na igreja. Voltei. Né? Agora sim. Agora eu sou santo. Agora exato. Jesus pode voltar. Nossa, isso é muito importante, gente. Eu, inclusive, comecei junto com alguns amigos um coletivo de artistas, de músicos, né? Cristãos, há um tempo atrás, e a gente ainda trabalha hoje, assim, e era exatamente esse sentimento, assim, de a galera que eu conhecia à minha volta, e eu, inclusive, a gente não fazia um tipo de música que era pro momento de culto, né? A gente passava valores cristãos através da nossa música, mas não de forma explícita, né? Muitas vezes também, falando de coisas do dia a dia e tal. E no meio de tudo isso, a gente percebeu que era uma coisa assim, não é para um momento de culto, mas também não não é para uma boate, por exemplo, não é para um bar. Embora algumas pessoas lá toquem, né, em vários lugares assim, e caibam em outros lugares, por exemplo, a Mari, né, que tocou samba lá pra gente no Vitral na Cidade, que a música dela com certeza se encaixa em vários lugares, mas a gente percebeu que tinha muita gente que tava nesse limbo, assim, que nem era pro momento de culto e não tinha outros palcos também pra tocar,
né? E a gente começou a pensar, a gente precisa levantar palcos para essas pessoas e falar com os crentes assim, você é artista, assim. E eu fico vendo até hoje, assim, muita gente à minha volta que faz coisas maravilhosas, assim, produz coisas muito bonitas e ainda tem essa dificuldade de assumir que é artista, assim. A gente tem que falar, não, você é artista. Tipo assim, não, mas um dia eu vou ser artista. Não. Você é artista. Tipo assim, olha a arte que você fez, olha o que você fez, né? Principalmente eu acho por causa dessa conotação negativa, né? Que tem na igreja também. Mas é artista ou é adorador, né? E aí vai tendo essas divisões, né? E a galera vai para um lugar de deixar de explorar muita riqueza que Deus deu a elas, né? Por causa desses detalhes, assim, desses tabus, né? O negócio é... A questão da... Tudo vem... Eu penso, assim, que vem muito do nosso passado, da nossa história, dessa questão da nossa ancestralidade mesmo, né? Dessa arte que veio né, eurocêntrica. E tudo muito eurocentrado veio muito colocado de muita dessa parte angelical, né? E as pessoas temem muito colocar o que é muito natural. E aí perde-se a nossa originalidade. Então, o Brasil, ele é um país, né, naturalmente, ele é misto, né? E tudo aquilo que é muito natural, as pessoas tendem a ter como não tão santificado. Eu vejo isso isso para mim é muito, principalmente dentro das nossas igrejas. Eu tenho o seguinte pensamento. Nossas igrejas, a maior parte delas veio... Vou pegar uma assembleia. A assembleia veio de uma raiz bem, né, eurocêntrica. Americana, né? Americana, sim. As roupas, né, bem fechadas. Né, mas mais eurocêntrica mesmo, que é os missionários, né, que vieram. Sim. Né? As roupas bem fechadas. O né? terno no calor de 50 graus. Por causa, né, da origem mesmo, né? Que era um país mais fechado, gelado, né? E aqui tudo muito mais quente, né? Mas o próprio clima, né? É quente. É o tropical, quente. Né? Então para nós, né? Para quem já estava aqui, andar mais fresquinho com a roupinha mais aberta, é algo muito natural, né? Porém, como eles vieram, né? E para eles isso era mais santificado. Né? Isso para eles era mais santificado. Assim como os cabelos, né? Aquele cabelo mais longo era um sinal de santificação, né? As músicas, né? O ritmo do som mais lento, né? Era mais santificado. E isso tudo veio dentro da nossa cultura, né? Como algo mais santificado. E isso entrou para os nossos cultos como algo mais santificado. Aí veio essa questão, aí aquilo que sai, aí já é algo mais profano, né? Uhum. Se você entra com algo que é mais natural, então já é algo mais profano. Aí a gente vai, aí entra essa questão, no meu ver, que é o que você usa para dentro do culto e o que você usa para fora do culto. Dentro do culto, você usa aquilo que é, né, mais bonitinho, centralizadinho, que veio lá de trás junto com os pais da igreja. Fora do culto, você vai usar aquilo que é mais natural, que você usa no seu dia a dia, né? Então isso aí você pode usar fora do culto, mas lógico que você vai usar somente fora do culto, porque não cabe dentro do culto, porque é mais natural. Só que aí hoje a gente vai percebendo que não é assim, né? Que tudo isso é santificado. Tanto a cultura deles, tanto quanto a nossa cultura. Isso é cultura, né? Isso é a nossa cultura. Existem coisas da cultura deles que é errada. Existem coisas da nossa cultura que são erradas? Sim, né? Precisamos passar pelo vínculo da Bíblia, né? Pela base bíblica, precisamos. Mas demonizar
todas as coisas de uma cultura em detrimento de outra cultura, não é o caminho, né? Não é o caminho. Então, a gente precisa sempre estar... eu penso que a igreja precisa avaliar muitas coisas ainda nesse sentido. E dentro da questão da cultura, ainda, principalmente, né? Aí ainda entra a questão dos negros, entra um monte de coisa aí que, vixe, vai... Aí é muito pano para manga, né? Porque o que é demonizado geralmente tá ligado a culturas negras, né? Principalmente dentro das igrejas, assim, né? E supervalorizado o que é americano, europeu e tal. Sim. Eu passei, assim, coisas que eu falo, meu pai, se fosse hoje, né, a gente poderia entrar com processo. Mas a gente entende que era mesmo as leituras que se faziam. Hoje eu já não aceito, né? Né? Falarem que o corpo, né? Às vezes mesmo até o meu dançar. Eu não poderia dançar por causa do meu corpo, por causa do meu corpo negro. O meu dançar não era permitido. O dançar da minha sobrinha branca poderia. O meu dançar não. Só mesmo por causa do meu corpo negro. Entende? Então, assim, mas são coisas que a gente precisa realmente analisar, avaliar, reavaliar, né, em todo o tempo. E, assim, a igreja precisa, né? A cultura brasileira, ela é muito rica. Eu acho a cultura brasileira é um privilégio ser brasileiro, na verdade. Eu me vejo muito privilegiada. Quando Deus pensou o Brasil, sabe, eu penso que ele pensou assim, vocês serão o povo mais privilegiado, porque vocês terão uma condição de mostrar para todos do mundo o que é realmente a tolerância e o amor, independente de qualquer coisa, sabe? Na minha família, eu tenho japonês, eu tenho louro, eu tenho super negros africanos, sabe? Eu tenho brancos, azulados de brancos, sabe? Eu tenho... Transparentes. Tenho transparentes, sim, mas assim, tenho ruivos, tenho aqueles tipo Davi mesmo, de sobrancelhas vermelhas, cabelos vermelhos. É uma mistura incrível, sabe? Temos, sim, e um grande respeito. Quando nos unimos, é isso, sabe? Quando nós nos vimos, isso é Brasil. Então, a gente precisa, e isso é igreja. Tem um livro que eu tenho, eu não vou lembrar o nome dele, não. Mas depois eu posso meter, porque eu sou péssima para lembrar. Mas que ele fala muito sobre essa questão. O pastor, ele fala muito sobre essa questão de que dentro da igreja dele existiam japoneses, negros. E ele começou a trabalhar. Porque dentro da igreja dele, a igreja dele foi uma das últimas que libertou os escravos. Uma da igreja do Sul, uma igreja batista do Sul, nos Estados Unidos. E que depois, quando ele entrou, né, Deus começou a dar para ele estratégia, e ele começou a fazer isso, e tratar as pessoas como elas, né, realmente são, e mostrar para as pessoas que elas têm o seu valor. E hoje, dentro da igreja dele, existem todas as etnias possíveis, e cada um no seu modo de cultuar o Senhor. Então, ele fica observando, né, como os orientais servem, como os africanos servem, e todos ali servem ao mesmo tempo, e isso é maravilhoso, ali dentro daquela comunidade. E dentro do Brasil, nós temos esse privilégio também, né, de estarmos servindo ao Senhor. E isso faz parte da cultura, faz parte de quem somos. E precisamos deixar que o Senhor faça isso em nós, né? Precisamos deixar que o Senhor haja da forma que Ele quer nesse nosso Brasil. Nós temos essa missão como igreja, é aceitar esse destino que o Senhor deixou para o Brasil,
sabe? Essa mistura, esse cuidado que Deus teve para separar o Brasil com esse país cheio de coisinhas, sabe? Tem uma flor que é a minha preferida, que chama Quantana. Como? Quantana Camará. Quantana Camará, ele é um buquezinho assim. E ela é cheia de cores. No meio, ela é uma cor, depois ela vem com uma borda de outra cor, depois é uma outra borda de outra cor. Ela é desse tamanho. Ela é minha flor preferida justamente por isso, que ela é uma multicores ali, tudo junto, sabe? E ali eu vejo esse cuidado de Deus na união e nas multiformas, e eu vejo assim Deus, sabe? E eu vejo Deus ali, que Deus tem multiformas, multipotências, e esse é Deus, é assim que ele trabalha, sabe? E ele une essas diferenças e faz tudo tão lindo. Por que nós queremos, de repente, separar, né? E se é assim que Deus fez, por que a gente quer separar? Deus tem as formas de trabalhar. E Ele quis que o Brasil fosse isso. Ele quis que o Brasil fosse essa mistura, né? E Ele quer que a gente aceite isso. Sim. Trabalhe dessa forma. Acho que eu fui longe. É ótimo. Eu queria voltar. Muito bom. Queria voltar um pouco sobre o Conselho de Cultura. Deixa eu só falar um ponto, pode falar. então, porque vai mudar. Porque você estava falando isso, eu pensei o quanto que, na verdade, a igreja, ela tem todos os recursos para isso, para apoiar exatamente essa multiforme, né? Essa multiformidade das coisas, essa diferença entre as pessoas, porque a gente tem o conceito de que Deus criou todo mundo, né? Então a gente tem isso claramente. E aí, enquanto você falava também, eu lembrei do musical do Martin Luther King, né? Que ele era um pastor, né? Mas muitas pessoas das igrejas estavam no meio daquelas pessoas que falavam que aquilo que ele estava fazendo era bobagem, né? As pessoas queriam que continuasse daquela forma, assim. E aí, exatamente nesse lugar de pensar, poxa, Deus fez o outro igual a mim, eles de alguma forma conseguiram ignorar essa verdade na cabeça deles e criar uma verdade para eles de que estava tudo bem a galera sentar separada no ônibus, né? Então eu fico pensando assim, o quanto que a gente está, às vezes, ignorando questões tão importantes, né? Que às vezes daqui a um tempo alguém vai falar, poxa, olha o que essa galera fazia, sabe? Assim, olha o que esse povo fez, assim, olha o que eles ignoraram, olha o que eles deixaram passar, assim, né? Por não olhar para o outro como alguém que é criado pelo mesmo Deus e tal, né? Enfim, só essa observação. Sim. Não, lembrando do musical, né? Que incrível. Nossa, que coisa linda. Muito bonito, assim, tudo muito bem produzido. Nossa. E de trazer essa história pra gente aqui, né? Uhum. Mas, assim, o que você citou do ônibus lá, por exemplo, né? É uma cena bizarra de pensar que isso foi antes de ontem. Tipo, não é que estamos falando de 1500, né? Não é isso. Não. Foi 50 anos atrás, entendeu? É bizarro, assim, cara, que absurdo, né? Tipo, É só a gente ter vivido dar um isso pouquinho aqui, de né? liberdade pro ser humano que ele faz coisas horríveis, Sim, sim. né? Mas aqui, voltando lá pro Conselho de Cultura, Bora né? lá. Eu queria que você apresentasse mesmo pra galera o que é o Conselho de Cultura e como que funciona, assim. Quem pode fazer parte? Tem quantas cadeiras lá? De onde que vêm essas pessoas? O que eles comem? O que eles vestem? Então, onde vivem? O Conselho de Cultura, ele se reúne lá na Prefeitura de BH. São 21 cadeiras, tá, da sociedade civil. Dentro dessas 21 cadeiras, 9 são pessoas eleitas das 9 regionais de BH, né? As outras cadeiras são setoriais dos artistas. Então, temos lá os artistas relacionados à música, dança, teatro, artes visuais, danças tradicionais, temos grafite, o que mais? Lá tem artes visuais e design, tem culturas tradicionais, culturas urbanas. Literatura, temos gastronomia, moda, e são 12 ao todo. Certo. E aí essas pessoas, né,
se cadastram, né? Vamos falar da eleição também, você quer que fale? Sim, claro. A eleição vai começar agora dia 8, né? Dia 8 de julho, vai até dia 14. Quem pode se... Período de cadastro, né? Período de cadastro para quem quer concorrer, que são períodos diferentes, para quem quer concorrer e para quem vai eleger quem está concorrendo. São períodos diferentes. Então, para quem quer concorrer a uma cadeira, tem alguns requisitos, né? Não é qualquer pessoa que pode concorrer. Então, você tem que ter, se você é da regional, se você vai concorrer para a regional, você tem que ser artista, de qualquer área. Espera, para as regionais, a pessoa também precisa ser um artista? Precisa ser artista. Precisa ser artista. Ele não pode ser um pensador cultural, ele precisa ter um currículo artístico. Precisa ter um currículo artístico, sim. E comprovado pelo menos 2 anos, né? Precisa ter um currículo artístico comprovado pelo menos 2 anos. Pode ser um artista que canta na igreja, lá do coral da igreja? Pode. Não precisa ser um currículo, né, profissional. Assim, né? Não, é mais tranquilo, mas precisa comprovar que ele atuou de alguma forma dentro da arte. Então tá, para as regionais, esse é o requisito. Tem que estar dentro da regional em que vai se candidatar. Morar naquela regional. Morar dentro da regional. Então, se eu sou candidata da Barreiro, então eu moro na Barreiro, não posso me candidatar para a regional da Venda Nova. E o que mais? São esses 2 requisitos para quem vai se candidatar dentro da regional. Para quem vai se candidatar dentro das específicas, né? Das setoriais dentro das específicas de arte. Dentro, aí, por exemplo, da música. Então, você tem que ser um produtor dentro da área da música, específico dentro da música. Tem que ter 2 anos comprovados atuando dentro da música, tá? E é isso, né? Pode ser de qualquer regional. E aí, qual que é o próximo passo? Porque aí a pessoa se candidatou, conseguiu ser aprovada ali como candidato, e depois tem o cadastro dos eleitores também, né? Como que funciona o cadastro dos eleitores? Aí depois de um mês, né, vai vir o cadastro dos eleitores. Aí vai abrir o chamado, a pessoa vai entrar no link da prefeitura, ela vai se cadastrar, vai ter que colocar um comprovante de endereço, tem que ter comprovante de endereço que ela mora naquela regional que ela está falando que mora, só pode votar dentro da regional, tá? Se você vai votar no seu artista e por exemplo, dentro da regional, deixa eu só recapitular. Você vai poder votar dentro ou no setorial ou dentro da regional. Se você for votar dentro da regional, então você tem que morar dentro da regional, tá? Se você vai votar numa pessoa, por exemplo, eu estou me candidatando à regional, então quem vai votar em mim tem que morar na regional Barreiro. Só pode morar na regional Barreiro. Agora, se Madison está se candidatando para o teatro, quem vai votar no Madison tem que estar no teatro e pode morar em qualquer regional, tá? Aí tem que ser pessoas do teatro também. Do teatro, mas tem que ser da área, tá? Entendi. Mas pode morar em qualquer regional dentro de BH. E no caso, as pessoas que votam por regional, ela precisa ser artista também? Ou pode ser qualquer pessoa, assim, outras áreas de trabalho? Quem vota para regional não precisa ser artista. Morador normal. Entendi. Morador normal. Agora, quem vota para setorial tem que ser artista, tá? Aí de cada uma das áreas. Isso. Então, quem vota para teatro tem que trabalhar com teatro. Quem vota para música tem que trabalhar para música. E assim por diante. É uma votação um pouco chata, morosa, porque é uma votação de etapas. Aí você se cadastra. Aí depois do cadastro, aí você vai ter análise dos seus documentos, né? Dentro desses documentos aí tem o seu currículo, vai analisar o seu endereço, aí eles vão te
ver se você está ok. Aí depois você vai cadastrar para o dia da votação. Aí depois tem o dia da votação e aí você vai fazer a votação. Uhum. Né? E a votação é presencial? Não, online. Tudo online. Tudo online. Entendi. Tá? Esse ano a secretaria vai disponibilizar um computador nos centros culturais. Tá? Mas também é online, vai ser online também. Né? Só para, no caso, né, se alguém não tiver o computador em casa. Mas o processo é todo online. E todinho online. E o que o conselho, como é que funciona o conselho? O que ele faz lá? Quando que vocês se encontram? Com que frequência? É uma vez no mês, nossas reuniões Todos os meses, então tem uma reunião. São presenciais, nossas reuniões esse ano, nesses 2 anos. No ano retrasado, nós ainda estávamos voltando da pandemia, as nossas primeiras reuniões foram online. Depois nós voltamos para as presenciais. E as nossas reuniões duram em média 4 horas, no máximo, né? 4 horas. De vez em quando prorroga um pouquinho, mas de 2 às 6 no máximo, tá? De 2 às 6:30 no máximo, a gente está saindo de lá. E lá a gente discute, temos a pauta do dia, sempre enviado tudo por e-mail, né? Tudo é uma discussão bem sadia, né? Cada um tem o seu momento de fala. Sempre tem os GTs, são os grupos de trabalho que trabalham extra essa reunião, né, são de grupos divididos, aí a gente divide esses grupos que vão estudar alguns assuntos específicos. Por exemplo, tem o GT que está estudando como está sendo o trabalho dos artistas da noite, né, de Belo Horizonte, como eles estão sendo tratados. Então, esse GT está analisando, pegando depoimentos, então tem esse trabalho. Então, esse trabalho sempre é feito por fora, né? E depois esse GT vai e leva a análise para o Comuc. Leva lá, chega na reunião e apresenta o que foi colhido. E assim, o nosso trabalho... Dá exemplo de outros GTs, assim, que teve nesse tempo que você está lá. Tem os GTs da moda, porque na moda tem os GTs dos museus, né? O grupo de trabalho dos museus. Tem vários GTs. Teve outros também. O que você está participando é sobre o quê? O GT que eu estou participando é sobre o plano de cultura, o decenal. Ah, sim. E quem que define as pessoas que vão participar de cada GT? Tudo por eleição e votação. Mas aí cada um se candidata? Nós nos candidatamos, aí quem quer... Aí tem a candidatura, né? Aí nossos nomes vão para a caixinha, aí faz o sorteio, e aí é tudo desse processo, assim, todo democrático mesmo. Não, mas o sorteio dos nomes na caixinha é para o quê? É por exemplo, eu me candidato, você se candidata, muitas pessoas se candidatam. Sim. Né, para participar desses GTs. Aí, sempre nos GTs tem um número limitado, né? Então, teve 10 candidatos, são só 5 vagas. Sim, aí... 5 primeiros que saem da caixinha. São esses que vão para o GT. Ah, tá. Não é votado pelos colegas. Não. Ah, tá. Eu falando fora do microfone, aqui, 50 anos de podcast. Enfim, a hipocrisia. O que eu tinha falado? Viu? Você perguntou sobre a questão dos votos, né? Sim, Aí, fala de novo, talvez, né? É você que vai editar, talvez você tenha que aumentar a sua voz lá. Mas eu tinha falado assim, então coloca os nomes nas caixinhas, se são 10 candidatos e tem 5 vagas, balança a caixinha lá e os nomes que saem. Não são os colegas que votam, né? Não é um apontamento, não. Só é o sorteio mesmo. E aí vocês têm um prazo, assim, vocês vão ter 3 meses para escrever o relatório sobre isso? Temos prazo. Tudo com prazo. Tudo bem, né? Cronometrado. Sim. E é um trabalho muito gostoso. Para quem gosta da área, né? Para quem se interessa, é um trabalho de estudo, né? Nós não somos remunerados, é bom falar, tá? Não isso, somos a pessoa remuneradas. Já estava animadinha, ela não sei. É um trabalho voluntário. Isso é um pedido meu, que eu já fiz, já solicitei, está em trâmite. Por quê? Eu sou professora. Eu trabalhava 2 horários, né? Professor não recebe muito não, tá? Não vem com essa ilusão, não. E
eu saí de um horário para dedicar mais ao conselho, porque eu não consigo fazer as coisas pela... Até porque batia o horário, né? Você tinha que estar na escola, mas aí você tem que estar obrigatoriamente no conselho, porque senão você perde a sua cadeira, né? Sim, não, mas a questão, as reuniões não batiam. Meu horário, a minha reunião são à tarde, eu dava aula de manhã, eu dou aula de manhã, meu horário é de manhã. Mas você não tinha 2 turnos? Sim, quando batia. Porque aí você saiu do emprego para poder estar lá. Sim, só que batia, é um trabalho voluntário. Batia, isso, batia o horário, não, correto. Enquanto é voluntário. Aí, o que eu pensei? Eu vou ter que sair de vou perder uma renda. Então, eu falei, gente, precisamos receber, né? Não acho... Não que seja um salário exorbitante, nada não. Um salário mínimo, né? Uma ajuda de custo. Por quê? Gente, tira 10 mil de cada vereador, porque os vereadores... não do salário dele, porque o vereador tem a verba de gabinete, né? Sim. E que é bem alta. Ele tem condições de contratar, cada vereador contrata 10 assistentes, entendeu? Pode isso. Toma cuidado também que você tá falando que... Não, mas contrata tanta gente, não tô falando... Não, sim, mas porque assim, ele tem a verba de gabinete, isso. que eu não sei o valor exato, mas estamos falando nas casas dos 100, 200 mil, entendeu? Sim. E que é tudo por lei, né? Ele não tá cometendo nenhum crime. E aí ele pode contratar as pessoas ali, o que ele não pode... conselho? Não, tô falando vereador. Por isso que eu tô falando, entendi. Com as pessoas lá no gabinete dele. Tô falando assim, mas a prefeitura não teria recurso, o município não teria recurso para pagar conselheiros. Tem, porque tá indo pros vereadores, por exemplo, entendeu? Não, teria. Então, se, por exemplo, a Assembleia tivesse um recurso menor e fosse remanejada essas verbas, não precisa nem diminuir de nada, já se tá quisesse sim, com certeza daria, nem que fosse um salário, né, daria. Porque o que eu penso, sabe, Madison, o nosso trabalho é importante e eu penso que estar ali só por estar não é interessante. Eu, pelo menos, gosto de estudar. Se vem um documento na minha mão, eu vou ler, eu quero ter tempo de qualidade para estudar aquele documento, sabe? E isso leva tempo, e tempo é dinheiro, né? Então, eu não quero estar ali, eu fui eleita, as pessoas me elegeram para estar ali, eu quero prestar o meu serviço da melhor forma possível. E isso é o mínimo que eu quero fazer para quem me colocou naquele lugar. E não, eu acho que me dar, né, esse retorno financeiro, me colocar, não seria tão injusto. Eles falam que é pelo fato de, se nós formos pagos, pode ter algum tipo de privilégio, sabe? Eu não... Tipo... essa galera da cultura, deixa eles aí, né? É tipo assim, né? Privilégio, é brincadeira. Mas eu não consigo ver isso não, sabe? Privilégio. Não, porque assim, aí entra em várias coisas, né? Porque até então, quem é do conselho também não pode entrar com projetos para receber via lei municipal, né? Exatamente. E isso continua válido? Continua ainda. Nós estamos vamos tentar esse ano também, aí, junto com os vereadores. Para a pessoa entrar para o Conselho de Cultura, ela tem que ser artista. E aí, ele não pode receber do Conselho de Cultura. E ele também não pode entrar com projetos para receber recursos via leis municipais. Vamos deixar ele ficar lascado mesmo. Esse artista, vamos tirar tudo dele, o tempo. Protesto aqui, tá? Eu tô protestando aqui. Que morra de fome. Já é fácil, né? Ser artista por aí. Aí a gente já tem, né, um conselheiro nosso, assim, uma pretensão de conselheiro, né? Que tem 2 nenéns, né? Vamos colocar assim, já pensou? Nossa. Como é que o cara faz, assim, que aí ele tem que estar lá, ele vai... Entendeu? Eu vou casar esse ano, como é que eu entro numa parada que vai me ocupar um bom tempo e que é voluntário? Como é que eu pago um aluguel da minha casa? E dessa forma, né, que você falou, né, Alexandra, que vem lá o documento, ler, estudar mesmo, né? Porque eu imagino, aí você pode me corrigir se eu estiver errado. Eu imagino que tem pessoas que estão lá que não fazem dessa forma, né? Sim. Não, só assina e passou. Tipo assim, sobre isso eu concordo ou não, sem nem ler, né? E isso com certeza vai levando coisas muito importantes para lugares que não tem nada a ver. Exatamente, assim, né? E a minha preocupação é de as pessoas que vão para lá, sabe? Que vão realmente com o intuito de colaborar para o crescimento, porque nós não estamos falando de qualquer lugar, nós estamos falando de colaborar para o crescimento da nossa cidade. Isso é muito sério,
né? Eu vejo isso como uma política muito séria. Nós estamos falando de uma área extremamente importante, que é a cultura. O poder, né, que a cultura tem, nós sabemos o quanto que ela é transformadora. Então, não podemos levar isso de qualquer forma. Exato. Né? Então, é necessário repensar vários pontos nesse sentido. E, por exemplo, eu gosto muito de visitar os centros culturais, lá da Regional Barreiro. Até hoje eu não consegui visitar um, eu consegui visitar 3. Eu não consegui, de fato, por causa do meu tempo. De fato. E é uma coisa importante, assim, dos conselhos de cultura, ainda mais se expressando uma regional, de quais são os pontos de cultura aqui da minha regional. Sim. E aí, se eu tô numa cadeira do teatro, por exemplo, eu preciso ouvir os artistas do teatro, preciso conhecer os espaços de teatro e ver trabalho. As demandas que eles têm. Muito trabalho, porque eu tô representando essa galera. Exatamente. Eu tenho que ver as demandas deles pra levar Ou você não ouve. Entendeu? E para isso você precisa se locomover. Não, assim, eu precisava de uma equipe, não só sozinho. Preciso de uma equipe. Tá vendo como é que é? Ainda. Verba de gabinete, né? Precisa de verba de gabinete. Entendeu? 50 mil tá bom? 50 mil já tá legal, né? O início, assim, né? Pois é, mas as coisas são assim, né? Mas eu acho que a gente pode caminhar, né? A gente vai pensando possibilidades e essa é a intenção. Eu não desisti, né? Foi um dos meus primeiros questionamentos quando eu entrei. Foi por que a gente não recebia, né? E até hoje, assim, eu sei que tá lá na pauta, tá lá no plano, tá? Entrou para discussão. De repente, né, nos nossos netos vão poder. Quem sabe, né? Os meus tratados. Mas a gente espera que as coisas melhorem, né? Que é uma participação interessante. Eu acho que vale. O problema nosso é que a gente gosta muito, né? Mas tem uma coisa, a gente ganha vale transporte. Vale? A gente ganha vale transporte. Já tá valendo, né? Vale transporte. Dá pelo menos um cafezinho lá. Temos café. Tem cafezinho? Já tá melhorando. É só o café, né? Só tem um pão de queijo. Pão de queijo? Tem um pão de queijo? Eles quiseram proibir, mas eles dão um jeitinho lá. Proibir? Tô falando, tirar tudo desse povo. Água não precisa também, não. Tira o bebedouro. Daqui a pouco vai querer banheiro também. Não, a secretária deixava, viu? Aí justificando e defendendo. Todo a secretária deixava um cafezinho bonitinho lá pra gente no começo. Aí o pessoal falou assim que não podia, mas aí eles... Não podia por quê? Podia, porque era espaço público. Não pode comer no espaço reunião, público. Lá não poderia. Lá naquele então lugar. Deixa numa outra sala. Aí eles colocavam lá no corredor, sabe? Mas aí eles deixam lá o cafezinho, a gente vai lá e toma pra não sujar lá o espaço. Aleluia. Mas a gente tem o nosso cafezinho lá, porque ninguém aguenta as 4 horas de reunião. Meu Deus do céu. É difícil, né? Agora, qual poder de influência tem as decisões de dentro do conselho? Assim, vocês estão dando um conselho? Tipo, é como se fosse uma sugestão para a Secretaria de Cultura? Ou vocês votam ali e a decisão tem que ser cumprida? Nós temos poder deliberativo, consultivo, deliberativo, e tem outra palavra também. Consultivo, deliberativo, assim, eles nos acatam, sabe? É muito legal, tá? Acatam, tudo vai em questão de estudo mesmo, sabe? E nós temos poder realmente de fala, né? Você consegue dar um exemplo, de um caso? Mas tem porque tudo vai por votação, né, Mendes? Como são 42 cadeiras ao todo, porque nós somos aqui da sociedade civil, 21 da sociedade civil, e tem 21 dos servidores. Esses 21 servidores são membros da Secretaria de Cultura, contratados, concursados. Concursados, não são só da cultura, são membros de outras secretarias também, fazem parte de outras secretarias, tem secretarias de educação, meio ambiente, urbanismo. Nesses 21? Nesses 21. Tá. Que são 21 eleitos e 21... Não, entendi. Não eleitos, são 42 total. Mas esses... 42, não é 21 da cultura, assim, isso que Isso, não são 21 da cultura. Sim, mas eles vão e compõem o Conselho de Cultura. Compõem o Conselho de Cultura. Mas eles todos participam da reunião do Comum? Participam. Aquela reunião que eu assisti, estavam esses outros também? Sim. Sim.
Participam. Eu tive a impressão que só tava os 21 Não. da sociedade Atenção. civil. Às vezes, uma às mesa vezes há grande, falta, né? Às vezes faltam, mas Sim. eles participam. Entendi. Às vezes justificam falta, né? Mas participam. Uhum. E aí, por exemplo, tem o da medicina. Aí lá tem o que você falou que tem galera da medicina, nesses 21, né? Tem várias áreas, assim? Não sei se da medicina tem, não, É. mas tem outras áreas. Tá, mas outras áreas. Sim, Turismo, deve ter um tem, turismo, né? Turismo tem. Aí Belo tem um Horizonte conselho do turismo também. Tem. Ah, tá, Tem? não, mas Entendi. dentro dos eleitos para a sociedade civil são 12 eixos. Sim, Esses eixos são todos artísticos. artísticos. Não, entendi, Entendeu? mas eu tô falando de outros conselhos. É outra Aí coisa. que eu falei. eu tô falando dos servidores. Sim. Aí dos servidores tem alguns convidados de vários setores de secretarias Sim. para participar do conselho. Sim, Entendeu? Então, e aí- não só da Secretaria de Cultura. Aham. Não só servidores da cultura, da Uhum. Secretaria de Cultura. Sim, sim. Entendeu? Porque é até interessante porque aí eles trazem... Conversam com as outras. com traz esse diálogo, né? Ele dá do Sim. meio ambiente, porque, sei lá, eu vou Exatamente. fazer uma escultura aqui em algum Sim. lugar, vai influenciar no meio ambiente. Exatamente. Então Igual o preciso pessoal ter da alguém Belo do meio Tour, ambiente. né? Ah, que legal. Aí É muito tem importante esse mesmo. diálogo. Uhum. Então, esse diálogo existe o tempo todo. Então, isso eu aprendi e achei super legal também, que eu no começo eu não entendia por que eles estavam lá. Uhum. Não, porque vamos fazer um corte dessas conversas aqui e aí mandar pra galera que for Sim. chegar pro Conselho de Cultura. Nossa, é assim ótimo, que funciona. verdade. gente. Entendeu? É verdade. Top. Quer se candidatar? Ótimo, Vê isso aqui ótimo. primeiro e Não, tal, né? vai ser muito Realmente legal. muito bom, vai ser verdade. mesmo. Mas aí, assim, Gostei. você consegue pensar num exemplo, por exemplo, de alguma pauta que chegou aqui desse tempo que você tá lá, e aí como que foi o processo, assim, de decisão votada, sobre isso, como foi que foi a- votado, o que foi feito, E chegou, tipo, a Entendeu? ser, né, realmente e tá sendo executado, que é algo implementada. que tá sendo feito na cidade e que passou por vocês lá, O que será? né, o que vai ser feito ainda. Eu posso te dar o exemplo da conferência de cultura. Tá? A conferência de cultura, ela ocorreu no ano passado. Então, nós tivemos 3 meses. Então, nós começamos com pré-conferências. Aí, dessas pré-conferências, a sociedade civil participou, se cadastrando com ideias. Nós fomos apresentando ideias dentro dos centros culturais, colhendo ideias dentro dos centros culturais, tudo online. As pessoas apresentavam propostas, né? Isso foi primeiro foi falado, né? Foi divulgado, tudo mais. Aí nós fomos colhendo essas informações. Depois que foi colhido essas informações, chegou um documento. Esse documento foi apresentado também dentro dessas pré-conferências. Aí foi lido os principais eixos. Depois que esses eixos foram lidos, começou-se uma votação dentro desses eixos. Aí escolhemos esses eixos principais. Eram 5 eixos. Dentro desses 5 eixos haviam subeixos, tá? Aí vamos pegar um desses eixos. Aí dentro do eixo culturas populares, vamos dizer assim. Dentro do eixo culturas populares haviam vários, né, outros subeixos. Aí havia dentro desses eixos culturas populares que eu quero que todos os centros culturais precisam de ter uma raizeira, né, trabalhando dentro de todos os centros culturais, precisam ter uma raizeira trabalhando lá. Raizeira? Raizeira é uma senhora, né, mais velha, que planta chás, Sim, sabe? que legal. Que ela faz aquele plantio de chás. E que cuida, que sabe para que aquele chá serve, né? E que faz indicações. Então, beleza. Aí, esse é um subeixo. Então, aí, esse passou, então nós aprovamos esse. Então, ele vai lá ele subiu, né? Passou, esse subeixo passou. Então, ele vai concorrer com outros subeixos. Ele ganhou de outros subeixos, então ele vai subir. Então,
isso foi acontecendo com muitas propostas. Fomos para a conferência, que foi o final dessa conferência, ela teve vários processos e que terminou no Teatro Francisco Nunes. Francisco Nunes, foi, lá no Parque Municipal. Foram 2 dias de conferência, aí foi presencial, e que nós lemos todas as propostas que foram aprovadas dentro dessas pré-conferências de 3 meses, que nós estudamos proposta por proposta e que foi analisada proposta por proposta. Isso estávamos, todos os conselheiros do Comuc. Quem é conselheiro já é automaticamente delegado para dentro dessas conferências. Nós já somos convocados já para dentro dessas conferências. Então, ali nós já fazemos esses estudos dessas propostas, e ali nós vamos analisar juntos, né? Vamos votar juntos, e dentro dessas propostas, essas propostas que venceram, entraram para o plano decentenal de cultura de Belo Horizonte. Entendeu? Então, esses processos vieram da sociedade civil e foi todo passado para dentro do Comuc e passou por essa conferência toda e está lá dentro do plano. Que aí é o plano para os próximos 10 anos da cultura de Belo Horizonte. Aí isso é encaminhado para quem? Para a prefeitura? Para agora para os vereadores. Para os vereadores. Aí eles precisam aprovar. Sim. Isso já está em que ponto lá? Já foi votado? Tá com a gente. Ah, tá. Ainda tá com vocês. Tá com a gente, para a gente analisar. Entendi. Aí quando vocês terminarem de analisar, aí sim manda para a Câmara. Sim. A Câmara só vai votar se sim ou se não, ou eles mexem no texto? Pode dar uma mexida. Entendi. E aí eles aprovando, aí volta agora pro Poder Executivo para executar aquele plano, que aí vai destinar as verbas todas para aquilo acontecer. Entendi. Muito massa. Né? Muito legal. E aí a gente participa de tudo isso. Muito legal. Olha aí, tá gostando? Quem entra no Conselho de Cultura? O problema é esse, você fica empolgado. Meu Deus do céu. Tem todas as frentes. Mas é muito legal saber que tem gente trabalhando por isso, né? Com certeza. Porque às vezes a gente acha que a cultura da cidade é uma coisa assim, alguém falou, vai fazer aqui, sabe? Uma coisa, um evento assim, né? Sim. Alguém reclama, fala assim, esse evento aqui veio do nada, né? Mas não vem do nada, né? Não vem do nada. É uma proposta, é um apoio a alguma causa, sempre tem uma razão, né? De ser ali. Sempre tem, né? Por mais que a gente não entenda, a gente precisa buscar entender os caminhos, né? A gente precisa entender os caminhos. Igual tem lá no Barreiro o viaduto, né? Viaduto das Artes, que é um viaduto, mesmo que virou uma galeria de artes, né? Embaixo do viaduto? Embaixo do viaduto, sabe? Super, super legal. É um espaço que eu sempre passava e via as esculturas, né? Temos esculturas, assim, de metal enormes, assim, mas lá dentro funciona realmente. Participei de reunião lá dentro. Mas fizeram uns prédiozinhos lá, embaixo do viaduto? Não, é uma galeria. Fizeram a armação, tamparam, assim, todo, envolveram, né? Com concreto. Aí a parte de fora tem um lugar que o pessoal joga vôlei, assim, o espaço, e tem as esculturas do lado de fora, onde eles fazem mesmo as esculturas, e de lado de dentro fica a exposição, sabe? É uma galeria de arte. E assim, um espaço que era morto, sabe? Foi transformado pela ação popular. O pessoal pediu, sabe? A galera que usava lá, já usava antes, né, da população de rua, era invadida pela população de rua. Eles, né, retiraram, realocaram e foi transformado em uma galeria, mas foi pela ação popular. O pessoal do hip hop começou a pensar, esse lugar aqui pode ser transformado, e eles realmente transformaram. Então nós temos o poder de transformação, e só vale a gente correr atrás, né? Vale a gente correr. E acho muito importante esse papo, porque eu vejo que tem muita gente à nossa volta que não sabe que tem coisas que são públicas, né? Sim. Que elas podem ter acesso. Muita coisa, né? Sim. Conversando com um amigo um tempo atrás, assim, é engraçado e triste ao mesmo tempo. Ele falou assim, eu falei, você conhece
Ai, como é que chama? Centro de referência, perto da Praça da Estação ali? Sempre é o CRJ. CRJ, é. Centro de Referência da Juventude. Sim. Isso. Aí eu falei, você conhece o CRJ ali? Tipo assim, você sabe como funciona lá dentro? Era uma dúvida minha pra tentar fazer alguma coisa lá dentro e tal. E aí ele falou assim, eu não vou saber como é que é esses negócios de cultura, de coisas públicas, né? Mas daqui a pouco vocês vão entender porque ele falou assim, essas coisas de coisa pública, eu sempre fui, desde a infância, tipo assim, coisa que era muito grande, muito bonita, que lá não era meu lugar. Já sabia que eu tinha que passar reto, sabe? Que não era meu, que eu não era bem-vindo, né? E uma pessoa mais velha assim mesmo, sabe? E aí eu fiquei imaginando assim, né? O quanto isso é real, né? E era real pra mim também, assim, sabe? Não saber, por exemplo, que CCBB era de graça, que você entra lá, quase tudo é de graça, que tem muitos lugares... Tanto de museu que a gente tem, né, em BH. Isso, e praticamente tudo de graça de você entrar. E que a gente, mas a galera, principalmente pobre, né? A galera não acha que aquilo é pra ela, né? E o quanto isso é importante ser falado, né? Porque essas iniciativas culturais são principalmente pra essa galera que não tem acesso, né? Porque às vezes a galera rica e tal pode pagar por uma exposição super cara e etc. Mas tem diversas iniciativas para a galera ter mais acesso a outros tipos de culturas diferentes, né? Aí um tempo atrás eu fui num cinema ali no Palácio das Artes, né, que tem um cinema lá embaixo, e aí era de graça, assim, um filme antigo lá e tal, muito legal, assim. Aí fui e fiquei tipo assim, caramba, só chegar mesmo, né? Peguei o ingresso no e não tava Brasil, lotado, tipo assim, falei, cara... Tem o cinema lá também, aí você pensa, deve ser uns 80 conto o ingresso. R$5. Pois é. R$10 os ingressos pra ver os filmes lá. Nós temos, Tava passando Titanic lá esses dias. Várias aí no Cine Teresa, né? Lá é de graça. Sempre. Cine Santa Teresa, Santa né? Teresa, né? Tem sempre sessões de graça e vários equipamentos culturais, né? Que temos aí. Lá no Momo, nós temos lá uma sala de teatro que eu não conhecia, fiquei conhecendo. Momo? Lá no Momo, Museu da Moda. Ah, tá. Temos, dá para 90 pessoas, mas é uma sala de teatro e que lá é barato para tá bem alugar. Escondido, hein? Mas eu lá nem imaginava. Não dá para imaginar, sabe? Eu também descobri agora que nós tivemos uma reunião e assim, foi ano retrasado, numa das oficinas que eu estava fazendo lá no Urucuia, o casal que estava comigo, a menina, ela até falou comigo, a gente estava falando sobre o Palácio das Artes, eu fiz cursos lá no Palácio, eu fiz sobre teatro para educadores, eu fiz lá. Ela falando para mim que nunca imaginou, nunca falou que nunca entrou no Palácio das Artes, que ela nunca se viu lá dentro. Eu falei, como assim? Ela tem 25 anos, eu falei... Mas assim, não, eu passo lá na frente, eu falo, esse aqui não é o meu lugar. Eu falei, não, mas é seu lugar. Que o lugar chique e tal. Sabe? Não, e aí tem duas coisas, né? Porque a gente tem o pobre que olha pra alguns desses lugares e fala, pô, não posso entrar ali, né? Eu não tenho condições de pagar pra entrar ali. E também tem o crente, que o único lugar que ele tá acostumado aí é na igreja. Na igreja. E então ele não sabe que pode entrar ali. Aí se for um crente pobre... aí esquece, aí já era. Isso, meu Deus, nossa. Minha peça, né? Eu tava com minha peça lá no Cine Teatro Brasil Valorec, que é um prédio muito bonito. Sim. E a gente grava muitas entrevistas, né, de pessoas que assistiram e tal, e teve, assim, boa parte das pessoas que a gente entrevistou falou que é a primeira vez que eu entro aqui. Tem um senhorzinho que a gente entrevistou com faixa dos 80 e poucos anos, que ele falou que era a primeira vez na vida que ele entrava em um teatro. Né? Ele ficou até emocionado, né? Ele ficou emocionado, assim, ele chorou, sabe? Tipo, nossa, entrar nessa poltrona aqui é bom demais. Olha, isso é triste, né? E não sabia, assim, ele falou, agora eu quero ir em várias peças, eu quero ir nesses lugares, assim, eu não sabia que eu podia ir. Tanto enquanto a questão financeira, quanto enquanto crente, assim, enquanto crente eu ir nesses lugares, eu não sabia que o crente podia ir nesses espaços, entendeu? Então a gente colocar essa consciência na cabeça das pessoas, né, é muito importante. Mas essa questão que eu falei sobre a questão da nossa base da cultura, sabe, Madison? De santificar aquilo que está mais voltado, sabe, para aquilo que é
né, tão dentro da caixinha, né, e o que é natural, mas, né, demonizar, aí as pessoas acham que tudo que tá do lado de cá tá ruim, não pode. E a gente precisa mudar essa concepção, né? Eu penso que tudo que é belo, né? Tudo que é belo é do Senhor, né? Tem coisas que, lógico, que a gente passa pelo crivo da palavra, mas o que é belo é para nós, né? O Senhor, ele é o dono do belo. E lembrando, assim, da questão desses lugares de espaço, meu filho foi fazer uma apresentação de dança na escola, levei. Ele apresentou o Fauno e a Chama, do Crônicas de Nárnia. E aí uma amiga minha veio chorando. Assim, eu nunca vi isso na minha vida. Uma peça, um trecho de um balé. Eu nunca vi isso na minha vida. Ela é cristã também. Eu falei, nossa, então eu vou te levar, porque não tem condição. Falei, não tem condição, sabe? Eu vou te levar, pode deixar que na próxima eu vou te levar. Porque assim, as pessoas precisam estar nesses espaços, precisam, e nós como cristãos temos que, sabe, fazer de tudo, né? Ou para fazer com que isso chegue neles, né? Ou então buscá-los e levá-los, né? De uma forma ou de outra, apresentar, né? Apresentar a cultura e essa forma bela para eles, né? E que isso é direito. Sim. A gente gravou com o Marcos Sabadini, né? Alguns episódios para trás. E ele é artista da dança e tal. E aí, quando saiu o episódio, eu fiz uma enquete nos stories do Vitral. E aí tinha duas perguntas. Tinha algumas, né, mas essas duas específicas. Que uma é se você já assistiu algum espetáculo de dança profissional. E aí teve algumas... A maior parte das respostas, tipo uns 70%, era não. Nunca assisti um espetáculo de dança profissional. Uns 30% sim. E aí a próxima pergunta é se você já assistiu um espetáculo de dança profissional feito por cristãos. E 100% era não. Entendeu? A pessoa nunca viu algo feito por cristãos. Tem cristão que faz um espetáculo de dança profissional? Sabe? E nem viu cristãos. Pode? Né? Pode. Pode, deve fazer. Por favor. Nossa, Carecemos. Muito importante. Esse assunto me pega muito porque, assim, é um assunto da vida, assim, na verdade, sabe? Sim. Nos últimos anos eu realmente vesti isso e falei assim, é isso, realmente é essa questão da cultura, facilitar acesso, construir pontes, né? É o que eu quero fazer com a minha vida, assim, sabe? E isso realmente é um lugar que ainda tá tão distante, às vezes, da igreja, né? Mas eu acho que, assim como muitas coisas estavam distantes antes, né? E pessoas tiveram que trilhar esse caminho, né? A gente vai ter que fazer isso também, né? Assim, dar mais um passo, né? De alguns que já foram dados mesmo, assim, nesse lugar. É isso, né? É isso, né? Vamos fechar? Nossa, muito papo. Meu Deus do céu. Ale, muito obrigado. Obrigada pelos papos. Vamos, fofoca reversa, isso, né? Exatamente. A gente tem um quadro aqui no Vitral, talvez você tenha visto em algum episódio, que a ideia é falar bem pelas costas, né? Sim. E aí a gente aproveita para indicar livros, materiais, pessoas, música, qualquer coisa, né, que você achar relevante. Tá. Então, assim, se tiver aí algumas coisas na manga, né, já pode indicar. A gente pode falar primeiro aqui, enquanto você pensa aí. Tá. Eu vou indicar duas coisas. Primeiro, é um álbum que uma coisa que eu tenho ouvido muito recentemente, assim, é forró e shot e por aí vai, sabe? Essas músicas, chamadas de regionais e tal, né? Várias partes, que são de várias partes do Nordeste, assim. E tem um álbum que é do Dominguinhos com o Yamandu Costa, né? Que é um violonista incrível, assim, um álbum dos dois. E os dois são músicos excepcionais, assim, são músicos muito virtuosos, mas que colocam um sentimento na música incrível, assim, sabe? De uma forma muito bela mesmo, assim. É só instrumental, mas é uma coisa que eu acho que muitas pessoas, se ouvirem, vão se emocionar, assim, sabe? Porque o Dominguinhos é uma sensibilidade que ele tem, sabe? Com a sanfona, né? E, enfim, ouçam lá, Yamandu Costa mais Dominguinhos.
E a outra coisa que eu vou indicar é o Cena à Vista, para você ir lá no nosso perfil, @Cena à Vista mesmo, que é o nosso coletivo de artistas cristãos. E a gente tá sempre buscando fazer um tipo de música para fora também dos cultos, né? E tentando fazer também eventos que não sejam só dentro da igreja, sabe? Mas eventos que sejam em teatros também, que sejam enfim, em ambientes públicos também. Inclusive no último evento que a gente teve, o Acena, a gente fez no Parque Ecológico, né? Foi um negócio bem assim, enxuto mesmo, assim, voz, violão, carrom e tal. E a galera se sentou lá, a gente fez um piquenique, assim, e foi muito legal a experiência. E, novamente, esse lugar, assim, eu descobri esse lugar meio que recente também, assim, o quanto é bonito, né? E lá tem um espaço encoberto e tal. E a gente fez isso lá, assim, foi muito legal. A galera gostou não só da música, mas da experiência também de estar naquele lugar e tal. Então sigam lá, Cena à Vista. E é isso. E minha música tá saindo, hein? Pelo amor de Deus, tem 2 anos que você fala disso. Desde que começou o Vitral, você promete. Então gente, eu acho que semana que vem... @Bruno K. Santana, que agora vai. É de verdade agora. Eu vou indicar alguns livros, mas indicar alguns conteúdos aqui do Vitral. Tem uns que eu sei que a Alessandra talvez está querendo indicar, né? Mas a gente tem um livro, o Fé e Espiritualidade, o Cristão e a Cultura Brasileira, do Rodolfo Amorim. E aí tem alguns episódios com ele. Arte e Espiritualidade, né? E aí tem alguns episódios com ele, né? A gente recebeu ele, um primeiro episódio, só Rodolfo Amorim. Depois tem Rodolfo Amorim com Marcos Almeida. E tem o Vitral na Cidade, com o Rodolfo Amorim, que é a palestra dele. E uma roda de conversa com alguns artistas ali e tal. E o Rodolfo Amorim. Isso, ou seja, 4 vezes que ele... Isso. Bastante conteúdo aí. Então... ouvir esses episódios, ler esse livro, dá muita base porque a gente tá conversando aqui também. Se você quer ouvir, tipo assim, de forma extensa, né, e também ler um livro, né, que fala disso de forma assim, mais exaustiva mesmo, acompanhe o Rodolfo, que é muito massa. Eu indico desses que eu citei, né, começar pela palestra dele, Cristão e Cultura Brasileira, que eu acho que é melhor começar pelo papo, né, não? Pelo papo? Eu acho que é melhor. A primeira entrevista dele lá, porque ele introduz algumas coisas, talvez. Não sei. É porque talvez a pessoa não sabe do que é o assunto. Se ela cai do nada, né? A palestra já é uma perdido na a palestra já é uma aplicação assim do que ele falou. Que é bem teórica, né? Bem teórica, Mas enfim, a palestra, se você já tá inserido nesse mundo assim de falar de cultura, é incrível, incrível. Sim. O que você tem aí, Ale? Aí um que eu apaixonei é do Thomas. É o Quão Africano é o Cristianismo. Eu quero muito indicar esse livro. E Mircea Eliade também. Todos eles. Tá? Eu vou pegar o nome aqui do principal, porque minhas anotações ficaram em casa. Mircea Eliade, Sagrado e Profano, tá? Legal. Repete, por favor. Mircea Eliade, Sagrado e Profano, tá? A palavra é meio difícil, né? Tem que escrever pra... Mircea Eliade é o nome. Mircea, né? Mircea Eliade é o nome do autor, tá? É o Sagrado e Profano. E é muito bom, tá? Mircea Eliade é perfeito, assim, ele fala muito sobre a questão da cultura mesmo, ele entra muito sobre a questão da cultura, e essa questão o Quão Africano é o Cristianismo, esse livro, para mim, ele é um boom, sabe? Um boom mesmo, porque ele traz questões muito peculiares e novas, sabe? Para a gente repensar a questão do cristianismo, principalmente quando a gente vai entrar nessa questão da cultura dentro do conselho, que fala sobre religiões de matriz africana. Esse livro está me dando uma outra visão sobre essa questão. Então, está me ensinando muito e está me dando muitas outros argumentos. Então, para a gente que está entrando aí, vale a pena estar apropriando desse saber. É isso aí. Show de bola. Eu quero indicar também um livro que chama Para Que Servem os Cristãos, um livro que eu estou lendo e que é bem amplo, né? E ele faz várias
várias distinções, dá várias categorias, assim, é muito interessante. Sobre cultura no geral, assim, é muito legal. E sabe qual livro eu tô lendo? Ah. Liturgia do Ordinário. Finalmente, Senhor, finalmente. Mas eu já tinha começado a ler ele outras vezes, sempre não continuava, né? Porque ele tava ocupado demais tava na em minha pecado. vida. Deixa eu falar uma coisa que eu esqueci, que eu sempre esqueço. É que eu fiz teologia, tá? Eu comecei história, não terminei. Eu sou formada não a pedagogia, tá? Eu também não gostei da pedagogia, tá? Minha formação é em artes, tá? E agora eu tô fazendo eu estou especializando mesmo na programação cultural mesmo, sabe? Uhum. Tô fazendo porque eu já tô na área, né? Já tô quase migrando. Né? Já tô quase migrando, saindo da sala de aula mesmo. Alexandre, já era, né? Te pegou né? Então, assim, eu sempre esqueço de falar sobre essa questão da formação. E a teologia já há muitos anos que eu já fiz a teologia. Massa demais. É isso. Valeu, gente. E aí, quer falar mais alguma coisa? Um recado final. Só agradecer mesmo. Obrigada. Obrigado, Ale. Recados vitralísticos finais. Seja um vitralista, apoie o Vitral. Você pode adquirir também, né, os nossos produtinhos do Vitral. Tem canecas, como essas que a gente está aqui na mesa. Tem as nossas bolsas ecológicas. A gente não pegou nenhuma para mostrar aqui. Dedé, pega uma bolsa ali, por favor. Comprando esses produtos, você também ajuda a sustentar o Vitral. Só chamar a gente no direct aí do Vitral ou nossos aí, meu, do Bruno. E também tem a nossa comunidade. Na nossa comunidade a gente tenta olha isso. Peguei. Na nossa comunidade a gente tenta aprofundar um pouco as nossas conversas aí. Fé, cultura, brasilidade, mesa e Vitral, bolsa ecológica. Nossa. Toma. E na nossa comunidade a gente tenta aprofundar essas conversas, né? E também você está apoiando para a gente manter a estrutura disso, né? Graças a Deus a gente conseguiu já pagar muitos equipamentos que a gente comprou, né? Aí que estavam em prestações. Aí a gente conseguiu comprar algumas coisas novas, né? Esses microfones, coisas que estão aqui que não dá para ver na filmagem, mas tem tripés novos, essa cortina que vocês estão vendo. Tem um gravador ali também que, graças a Deus, terminou a 12ª prestação. Aleluia! Né? Sofrida para pagar. Muito difícil. Bom. Os microfones ainda estão na 8ª prestação. Jesus, adianta. Então nos ajude nós, aí para a gente terminar de pagar essas coisas. Então, sendo um vitralista, você contribui com tudo isso. Isso, e novamente, né, aquele papo. Se engaje nas nossas publicações. A gente sabe que às vezes é difícil porque você está na correria, você ouve enquanto você está fazendo outra coisa, mas a gente faz esse apelo aí mesmo. Faça questão de ir lá e apoiar. Assim como a gente falou aqui, né, de propor coisas e não só falar daquilo que é negativo. Se você acredita nessa proposta do Vitral, de falar sobre cultura, de apontar para coisas belas, vá até o Vitral e apoie a gente se engajando também, comentando lá nas nossas publicações, no episódio do YouTube, avaliando a gente também no Spotify, né? Todas essas formas você ajuda demais a gente. Mandar no privado é legal, mas comenta também, copia e cola, né? Comenta também, que isso ajuda muita gente a espalhar mais a nossa mensagem, né? E compartilha os Reels, né? A gente tá fazendo bastante Reels agora, bastante cortes lá. Então, compartilha por aí. E Vênus na FEFIC, você que é de São Paulo, a gente vai estar aí todos os dias. Eu vou estar com um stand com os meus livros. Passa lá, tenho 3 livros publicados, se você não sabia. Então passa lá para conhecer meu stand. E a gente vai gravar com muita gente lá. Vai ter algumas rodas de conversas com autores, palestras. Tem um auditório lá que vai ter programação o dia inteiro. A programação é muito rica. E lá a gente vai conversar, por exemplo, com o Bibo, que vai palestrar, o Bibo do Bibotalk, vai estar o Dizescope, a gente vai conversar com o Jonathan Leônio, que é do Dizescope, vai ter uma roda de conversa sobre cinema, que vai estar o Felipe Fogozzi, o sobrenome dele? Acho que é isso. Fogozzi, que é ator aí, veio do meio global, né? Artista global e que hoje é cristão e vai estar ali conversando com a gente. Vocês devem conhecer, se vocês não sabem não. É um bonitão. É um bonitão da Globo. Assim. É, bem galã, assim. E que hoje escreve quadrinhos cristãos, inclusive. Felipe Fogozzi. E a gente vai estar ali, eu vou estar ali conduzindo uma roda de conversa sobre cinema na perspectiva cristã, junto com ele, a Sara Guzella e outros artistas aí do cinema cristão do Brasil. Enfim, então vai ser uma programação muito rica e a entrada franca, galera. É só chegar. Aliás,
retire seu ingresso antes. Isso, a entrada mas franca, é mas você grátis. tem que retirar o ingresso antes. E, inclusive, do sábado já tá esgotado. São 4 dias de evento. E do sábado já esgotou. Não cabe mais gente lá. Mas ainda tem começa na quarta, né? Quarta, quinta e sexta ainda tem ingressos, porém pode esgotar a qualquer momento. Então retire os ingressos para você participar lá. E tem esse palco principal que é do auditório, que vai estar tendo essas palestras o dia todo, e tem um outro auditório também que vai estar tendo palestras, alguns treinamentos mais específicos para autores também, sobre Oficinas marketing e tal, né? literário, oficinas, enfim. Eu não sei se você falou que vai ser no Mackenzie, falou? Isso tem que falar. Vai ser lá no Vai ser lá Mackenzie. no Mackenzie, Na na faculdade. Consolação, lá em São Paulo. É bem central ali em São Paulo. Então, se você é de outros lugares do Brasil, também dá tempo de comprar passagem pra lá. E a FEFIC já tá na 3ª edição, né? A gente esteve ano passado como Vitral. Tem uma série de episódios do Vitral na FEFIC. Joga aí no nosso canal pra você conhecer. E desde a primeira eu tô participando com os meus livros, né? E tem todo um movimento acontecendo literário cristão no Brasil também que vocês precisam conhecer. É isso. Fechou? É isso, Isso aí. fechamos. Agora fechamos. Fechou? Obrigado, Amém. Alexandra. Por nada, obrigada, Valeu gente. demais. Dá um Vamos aí. tchauzinho pra sua câmera aqui. Tchau, gente. Obrigada. Valeu, gente. Até o Valeu. próximo. Até a próxima. Bora.